34 anos eu tive um encontro com o Senhor. Aliás, o Senhor teve um encontro comigo. Eu estava numa situação bastante difícil, moralmente e espiritualmente derrotado. E numa madrugada o Senhor falou comigo e me ensinou um monte de coisas boas e disse coisas que viriam a acontecer, como aconteceram depois, e que mudou a minha vida. Eu me lembro de um texto sagrado que diz assim: não foste vós que buscaste a mim, mas eu busquei a vós. Ou seja, em momento nenhum o homem tem força ou condições para buscar o Senhor. Essa que é a grande verdade. E foi assim comigo. Depois de um dia bêbado, o Senhor me alcançou naquela madrugada e me procurou, ainda embriagado, e me falou tudo o que a partir daquele momento Ele estaria fazendo na minha vida, e assim foi. Então eu tive a experiência maravilhosa de conhecer a Deus. E nessa experiência maravilhosa de conhecer a Deus, eu aprendi algumas coisas, pelo menos 4 coisas que são importantes nesse relacionamento entre o homem e o Senhor Deus. A primeira coisa que eu aprendi, irmãos, foi que Deus é a mais pura, a mais absoluta expressão de amor. Tudo que nós imaginamos a respeito do conceito de amor, Deus é. A própria Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. Se você me perguntasse assim, quem é Deus? Eu não poderia dizer outra coisa, senão que Deus é a mais pura expressão de amor. E a gente lê no texto sagrado, Deus expressando esse amor para com a humanidade. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso quer dizer que Deus, no seu infinito amor, ele tinha um plano de salvação para o homem pecador. Ele não teve o homem por inocente. Não, jamais. Nunca na história da humanidade Deus teve o homem por inocente. Mas Deus deu ao homem uma chance, uma nova oportunidade de se reconciliar com o Senhor. O pecado nos afastou de forma tão profunda, de forma tão contundente de Deus, que agora nós não conseguimos ir para Deus. Se Deus não vir até nós e nos resgatar pelo seu imenso amor, nós, por nossas próprias forças e vontades, não conseguiremos chegar até Deus e muito menos alcançar a salvação de nossas almas. Daí, Deus ter um plano de salvação para nós. Ele diz assim, Jesus dizendo, Jesus diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, o plano de Deus para o ser humano é uma vida completa e com propósito, Uma vida plena e com propósito. Então, esse é a primeira coisa que eu aprendi, que Deus é amor e que nesse amor Ele me alcançou para me proporcionar uma vida com propósito. A segunda coisa que eu aprendi, que é a forma de ter-se um encontro com Deus, é reconhecer que o homem pecador está separado de Deus. Não me venha com essa história falaciosa que muitos usam: eu tenho Deus no meu coração, Deus está comigo. Isso é falácia, Por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Dá-nos a entender nesse texto sagrado que antes do pecado, a própria glória de Deus estava no homem. E quando o homem peca, o homem perde essa glória, o homem perde essa presença de Deus nele. Então não venha me dizer que estou com Deus, Deus está comigo, que é mentira.
Porque o homem pecador perdeu a glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas o pecado rompeu, infelizmente, com esse relacionamento. Então, agora o homem está separado de Deus. A única forma do homem voltar a ter uma ligação com Deus, o único meio pelo qual o homem pode voltar a ter contato com Deus e comunhão com Deus é através de Jesus Cristo, é através de Jesus. Jesus é o elo que nos une a Deus. Então, isso eu aprendi muito cedo, que sou pecador. E se não for por Jesus, eu jamais terei condições de manter comunhão com o Senhor. Essa é a grande verdade, uma verdade imutável, ok? A terceira coisa que eu aprendi foi que Jesus Cristo é a única solução de Deus para com o homem pecador. O único remédio para curar a alma do homem pecador chama-se Jesus Cristo. Não adianta o homem criar, inventar subterfúgios para se curar, para curar as mazelas da sua alma, porque não vai adiantar. Pode fazer o que quiser, pode buscar o que quiser. Nós temos visto aí no mundo as pessoas criando uma série de coisas, uma imensidão de coisas, no intuito de curar as feridas da alma, mas não adianta. Só Jesus Cristo pode suprir o vazio que o pecado causou na alma do homem. Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou de entre os mortos, Ele é o único caminho que nos une a Deus. Sem Jesus, o homem não conseguirá se aproximar de Deus. Não existe ninguém mais. Esta que é a grande verdade. E o pior, toda a humanidade sabe disso. Porém insiste em negar essa realidade. A quarta coisa que eu aprendi é que precisamos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador por meio de um convite especial que Deus nos faz. Precisamos receber a Cristo, precisamos aceitá-lo, precisamos recebê-lo pela fé e recebemos Cristo por meio de um convite especial. Essa é a realidade. Não aceitar a Cristo, não reconhecê-lo como Senhor, como Salvador das nossas vidas, nos impede de termos um relacionamento com Deus. E, consequentemente, sem relacionamento com Deus, não conhecemos a Deus. Pessoas dizem por aí, eu sei quem é Deus, eu conheço Deus, não sei o que, falam um monte de coisa. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É mentir para si mesmo. É mentir para si mesmo. Dizer que conhece a Deus, mas não conhece a Cristo. Dizer que conhece a Deus, mas não recebe a Cristo. Dizer que conhece a Deus, mas não aceita a Cristo, é mentir para a sua própria alma. É mentir para a sua própria alma. Querido irmão, não minta para você mesmo, não minta para a sua alma. Reconheça o amor de Deus. Reconheça que Ele é amor. Reconheça que Ele é Senhor, né? Reconheça que você é um pecador e está separado da presença de Deus por conta do pecado. Reconheça que Jesus Cristo é o único que pode curar a sua alma dessa doença incurável que é o pecado. E reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Somente assim você poderá ter paz com Deus. Somente assim você poderá ser reatado na presença de Deus. Querido amigo, querida amiga, hoje, agora, é o momento oportuno para você receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Não é necessário você ir a uma igreja na presença de um pastor ou de um padre para dizer que você o quer. Aí mesmo onde você está, pare um pouquinho, 2 minutinhos. Se quiser dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho, feche os seus olhos e diga assim: Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu te reconheço como o Deus de amor que és. Eu reconheço que sou pecador, que sou. Eu reconheço que somente o Senhor Jesus é que pode me
trazer paz com Deus. Eu reconheço que eu preciso de Ti, Jesus, na minha vida. Faça isso agora, meu irmão. Fazendo essas 4 coisas, você verá que a sua alma encontrará paz. Senhor Jesus, essa pessoa agora que me ouviu, que seja tomada pelo Teu Espírito Santo e seja direcionada à presença do Senhor para reconciliar contigo. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.